Bom dia, sejam bem-vindos. Começando mais um MedSeg Web, webinar hoje especial de lançamento da Vivotec, e veio bastante gente aí, né, para conferir que realmente tem novidade, tem tecnologia e tem preço competitivo. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais dessa linha que a gente vai apresentar hoje. Antes de falar da Vivotec, eu só queria apresentar a MedSeg rapidamente. Queria reiterar que a gente, além de CFTV, a gente também trabalha com outros segmentos. Então a gente trabalha com incêndio, intrusão, acesso, software, sonorização e sistemas de conferência, tá? Então, todo o universo de Vivotec a gente trabalha, inclusive com NVRs, com software, o VSS, com as cornetas IPs também, que estão bem bacanas. A parte de incêndio, a gente também trabalha aí com... Eu sei que não é todo mundo que trabalha com incêndio que está assistindo a gente, mas só para vocês saberem, com Edwards, com Kid, com Bosch, com Honeywell, parte de intrusão, sensores de intrusão e centrais também, DSC, Bosch. A parte de acesso também tem bastante opções. A parte de software, que também é parceiro Vivotec, que é a Genetec, inclusive lá no showroom temos câmeras Vivotec, e a gente ficou de instalar mais, né, Fábio? E a parte de som e conferência da Bosch, para fazer tanto som ambiente, som de entretenimento, quanto som de evacuação. Aqui eu queria só convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn. A gente semanalmente posta aí várias novidades, né? Então, sobre cases. No nosso YouTube tem mais de 100 vídeos, mais de 120 vídeos. Hoje já deve estar uns 130, mais ou menos, com cases de sucesso que a gente produziu. Muitas entrevistas e programas aí durante toda a pandemia, tem muito conteúdo bacana para tirar dúvida. Tem o MedSeg Talk, que é mais um bate-papo entre referências do mercado. Tem o Quick, que a gente tenta passar a informação de uma forma mais rápida, e com a pergunta show do milhão no final. Tem o Responde, o MedSeg Responde, ele serve para realmente responder dúvidas pontuais. Então, é mais um caso se você tiver uma configuração, ou se você estiver num momento específico ali para acessar, são vídeos curtos. E tem o Web, que aí é um webinar completo, que hoje a gente vai trabalhar. Tudo isso está no nosso site também, se vocês ficarem na dúvida de onde encontrar, tem lá no nosso site, que é o www.medsegsoluções.com.br/conteúdo, e lá a gente encontra tudo. Tem a parte de treinamentos também, e você pode clicar lá no símbolo da Vivotec e vai encontrar a parte de school deles, né, do academy deles. Bom, hoje aqui comigo a Letícia está aqui. A Letícia é nossa analista de pré-vendas, ela que vai cuidar e conduzir a nossa apresentação hoje. Letícia, bem-vinda. Como a Gabi tinha dito, a série 83 ela está com uma inovação muito grande, ela está seguindo a linha da Vivotec de investir cada vez mais em inteligência artificial, e dessa vez trazendo essa inteligência artificial para uma câmera que seria, entre aspas, de entrada no portfólio. E isso torna muito interessante para o nosso mercado, porque a gente tem um custo de projeto muito bom, relativamente baixo, para uma entrega alta. A gente está falando de uma linha com um custo baixo que vai se igualar ali à série 87, com um pouco mais de limitação. Mas deixa eu seguir aqui os slides e a gente continua. Falando um pouquinho dos desafios do nosso mercado, acredito que vocês, integradores e clientes finais, saibam mais do que nós, até distribuidores. Para conseguir ofertar um bom produto, está cada vez mais difícil. A gente precisa ter um discurso muito bem alinhado com o propósito de tecnologia em si.
para que a gente acabe não caindo na vala comum de concorrentes chineses, por exemplo, que a gente sabe que é um grande impeditivo aí no mercado para a gente. A Vivotech tem como um dos seus pilares principais a parte de segurança, que já o diferencia, assim, disparado desses concorrentes que acabam nos atrapalhando em alguns processos, e a parte de segurança não somente no monitoramento de ambientes, tá? A gente está falando de cibersegurança também, porque essa inteligência artificial, ela não é mais somente aplicada para monitoramento de ambientes somente, ou de pessoas e veículos. A gente também está falando de um monitoramento inteligente para processos. E essa demanda para projetos de missão crítica, como indústrias, data center, ela tem aumentado bastante, tem tido uma crescente bem significativa para a gente. Agora eu tenho um videozinho de introdução, uma pequena apresentação sobre a série 33. É algo bem curto, mas eu gostaria que vocês realmente assistissem com bastante atenção, porque vão ter vários spoilers que a gente vai entrar com um pouco mais de profundidade no decorrer desses minutos aí. O vídeo não tem áudio mesmo, tá, pessoal? Não se assustem. Ali a gente passou por algumas características chaves da câmera, mas eu vou realmente passar esse slide para a gente entrar mais aprofundado nessas características. Quando a gente fala de uma. Só um minutinho que a minha tela deu uma bugada aqui. Só um minuto, galera. Até aproveitando os spoilers, enquanto a Lê vê a questão da tela, vocês viram que uma das questões do vídeo, uma das questões importantes é o contraste, né, da imagem, que eles fazem isso, é uma tecnologia já embarcada na câmera, e que já faz essa inteligência de tratar a imagem, tratar a cor, mesmo com pouca luz, ele te dá uma imagem com cor. E por que isso é importante? Porque a gente vai falar de busca forense. Então, você vai poder qualificar roupa, que cor que é a roupa. Problemas técnicos, problemas técnicos. Chega rápido. Vai rolar aqui. Mas para concluir, então, roupa é importante, porque você vai querer buscar. Eu tenho uma pessoa suspeita com uma camiseta vermelha, então, se você tem cor, você precisa de uma imagem mais fiel possível, né? Então, essa questão da iluminação é bem importante. Aqui nós temos algumas das principais características do produto, né? Com a tecnologia de inteligência artificial, como a gente havia conversado, que a Vivotech tem investido bastante, agora trazendo para uma câmera de entrada do portfólio, é incrível, assim, o custo fica bem competitivo mesmo, até para compor alguns projetos. Falando dessa busca facial precisa, quando a gente faz essa busca facial precisa, entra nessa ideia que a Gabi falou, da gente ter um bom sensor de imagem para realizar essas capturas mesmo, e a qualidade de imagem, com o sensor que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, toda a questão da cibersegurança com o Trend Micro IT Security, que é um dos pilares
realmente da Vivotec. A Vivotec se preocupa bastante com essa questão de segurança, porque não basta a gente gerar uma quantidade exorbitante de metadados, né? A gente precisa garantir a integridade desses dados. A flexibilidade, né, devido ao seu tamanho um pouco mais compacto, compatibilidade, e a questão dos custos. A gente vai se aprofundar agora um pouquinho mais em cada um desses itens. Falando sobre a busca facial avançada, ao gerar uma imagem, ela não gera apenas a imagem, mas também sim a melhor foto na melhor posição da face dessa pessoa, o que garante que a gente tenha uma assertividade muito boa para realizar uma busca forense posteriormente e traçar toda a rota que essa pessoa fez nos ambientes. E o interessante é que, como esse processamento é em borda, a gente sabe que acaba não onerando os servidores. Então, a gente não tem esses custos com computadores ou servidores, a gente não precisa ter esse investimento em computação de fato, porque esse processamento ele é balanceado entre o servidor e a câmera, já que ela faz tudo na borda e só vai mandar, de fato, esses metadados para o seu servidor, e aí o VMS que você estiver utilizando, né, de sua preferência. Falando do VMS da Vivotec, que é o VSS, na versão Pro, a gente tem uma funcionalidade muito interessante, que é o Case Vault. O Case Vault, ele permite que a gente extraia relatórios extremamente detalhados e bem completos, tá? De determinados eventos. Então, a gente consegue fazer uma busca forense. Primeiro, nós identificamos a pessoa, e com isso a gente consegue fazer uma busca em todo o perímetro de todas as câmeras que, claro, forneçam também esses recursos para o VSS. Fazendo essa busca de imagem, a gente consegue extrair um relatório que trace não somente a rota, mas também pontue de forma temporal por onde essa pessoa passou, em que minuto ela passou, qual o sentido que ela percorreu, né? Qual foi a movimentação dela dentro desse ambiente, que realmente é muito interessante. Isso agrega muito valor em projetos, principalmente projetos públicos. Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre qualidade de imagem, né? O sensor Sony Starvis, ele é mais do que comprovado que ele é um excelente sensor, nos traz imagens extremamente detalhadas, né? Ele vai fazer esse aprimoramento da imagem em ambientes noturnos, que em 99% das vezes a gente sabe que é um ambiente, que é o cenário que a gente tem maior criticidade, que são cenários mais desafiadores, tanto pela sua criticidade do tempo mesmo, né, do horário, quanto da iluminação. E então ela vai fornecer para a gente imagens coloridas 24 horas por dia, isso é muito importante pontuar. E ela não vai enfrentar somente esses desafios em ambientes noturnos, mas também vai enfrentar desafios em ambientes de contraluz, um ambiente de alta exposição. Então, a gente garante a qualidade de imagem, porque para a gente ter uma boa análise dessa imagem, para a gente ter uma boa execução desses analíticos, a gente entende que nós precisamos de uma imagem com uma qualidade superior também. Então, a gente não adianta colocar uma inteligência artificial, analíticos super legais dentro de algo que não tenha uma qualidade de imagem bom, e eu não vou conseguir fazer essa análise de forma coesa, de forma precisa, né? Agora, falando um pouquinho sobre a parte de segurança, que é um dos pilares do core da Vivotec também, a partir do momento em que nós temos uma câmera que gera diversos metadados, como tipo de objeto, diferenciando entre pessoas e veículos, mas não somente isso também, incluindo os seus atributos, como o tipo do veículo, os acessórios que essa pessoa está usando, um boné, uma mochila, a cor da roupa que esse indivíduo está utilizando também, nós também precisamos garantir a integridade e a proteção desses dados. Então, a série 83, ela não possui apenas o Trend Micro IT.
mas ela também tem diversas suítes de proteção de dados desenvolvidas pela Vivotech, realmente para garantir que, além de gerar essas informações, ela vai manter esses dados seguros, né? Seguros de invasões, seguros de extravasamentos, inclusive se adequando à Lei de Proteção Geral de Dados, tanto aqui do Brasil quanto da Europa, por exemplo, tá? Acesso às atualizações, isso não tem um custo para o cliente a partir do momento que você adquire um equipamento da série 83 durante 3 anos, sem nenhum custo adicional, você está garantindo que essas câmeras elas sempre tenham atualizações disponíveis contra ameaças, né, nessa parte de cibersegurança mesmo. Então, você pode adquirir, a gente entende as dificuldades do mercado, entende que hoje a gente adquire um equipamento e daqui um ano pode ter uma nova ameaça, um novo meio de invasão, e a Vivotech ela vai assegurar que durante 3 anos você vai ter essas atualizações que vão te dar uma segurança a mais do que já é disponibilizado dentro desses equipamentos. E falando ainda sobre essa parte de cibersegurança, quando nós utilizamos os NVRs da Vivotech, a gente consegue gerar relatórios de segurança de rede. Então, gerando esses relatórios, a gente consegue entregar isso para a TI do cliente, agregando muito valor, porque eles conseguem identificar onde estão sendo realizados esses ataques, quais são as principais fontes de ameaças que a gente vê. E falando um pouco de compatibilidade desse produto, os modelos são versáteis, tá? Pulando um pouquinho, porque a série 83 ela possui 4 modelos, tá? Então a gente está falando que nós temos o modelo Dome e o modelo Bullet, porém cada um deles possui a sua variação com lentes fixas ou lentes varifocais motorizadas. E isso traz uma versatilidade imensa no produto, porque dentro de uma única família você tem aí 4 modelos disponíveis para utilizar e para compor realmente um projeto. E a compatibilidade ela é nativamente compatível com o VSS, porque o VSS ele foi desenvolvido justamente para consumir esses dados que as câmeras geram, as câmeras da Vivotech, mas você não fica preso somente ao VMS da Vivotech. Você também tem opções de mercado, então se você já tem um VMS próprio, como Genetec, Milestone, GeForce, você também garante a integração e a compatibilidade dessas câmeras com esses VMS, sem o custo adicional, somente o licenciamento mesmo de cada um dos fabricantes. Falando sobre preço acessível, ela tem um custo-benefício excelente. Então, a gente está falando de uma câmera que entrega muito por um preço extremamente competitivo. A gente não tem custos de licenciamento, isso é muito importante. Então, para fazer essa extração das informações que eu passei para vocês, as extrações de atributos, as extrações de rota que essas pessoas realizaram, e os analíticos básicos que a gente já conhece, que é linha virtual, o loiter, intrusão, a gente não tem um licenciamento adicional, né? Não tem nenhuma pegadinha ali no meio que vai fazer com que você acabe gastando mais. Nós temos licenciamentos à parte especiais, porque a Vivotech, a ideia dela é justamente fornecer o máximo de informação da forma mais enxuta possível. Então, não faz sentido você ter um equipamento lotado de coisas que você não vai utilizar. Então, para esses casos específicos, existe um licenciamento à parte. Quais seriam esses casos específicos? Objeto abandonado, objeto retirado, pessoas correndo, estacionamento proibido, que não são casos tão usuais. A gente não vê sendo utilizado de forma tão usuais nos projetos. São realmente casos assim pontuais e nestes cenários a gente tem um licenciamento à parte. Como eu falei para vocês, a gente está disponível no modelo Bullet e no modelo Dome, ambas para uso externo, tá? É interessante frisar que
todas as câmeras de uso externo da Vivotec, elas já possuem o IK10, porque nós entendemos que não faz sentido uma câmera ser de utilização externa se ela também não possui uma proteção contra antivandalismo, tá? Não faz muito sentido. E aí a gente tem a certificação IP66 e IK10, e algo muito interessante para a gente pontuar nessas câmeras é o microfone integrado. Não somente no modelo Dome, como é usual da gente ver, né? Sempre os microfones integrados nos modelos DOMES, mais para ambiente interno, normalmente, que a gente aplica, quanto agora a gente também tem para o modelo Bullet da série 83, tá? Ambas possuem as lentes tanto fixas quanto varifocais, para que a gente consiga adequar no projeto da melhor forma possível. As lentes varifocais, elas são motorizadas, que a gente sabe que facilita muito na instalação desses equipamentos, tá? Você consegue fazer esses ajustes de forma remota, não precisa colocar um técnico lá para subir escada, enfim, e ficar ajustando. Quando a gente fala dos modelos varifocais, aí entrando um pouco mais em part number, os modelos varifocais, os part numbers ficam do modelo Bullet como IB9383HT e no modelo DOME FD9383HTV, dos modelos varifocais. Se vocês tiverem dúvida quanto à relação ao part number dos modelos de lente fixa, pode mandar para a gente que a gente encaminha para vocês. Falando um pouquinho de como a gente consegue aplicar, né, toda essa tecnologia que a câmera fornece, junto às soluções Vivotec. Utilizando essa câmera, gerando esses metadados, toda essa inteligência artificial embarcada, esses analíticos, essa qualidade de imagem extremamente superior, a gente tem algumas aplicações possíveis no Case Vault, que é aquela ferramenta que falou um pouquinho mais cedo da Vivotec, que permite uma extração de relatórios muito boa. No Case Vault, a gente consegue aplicar, por exemplo, para shopping centers. E como que eu aplico isso para um shopping center? Localizando e identificando crianças perdidas, por exemplo, que a gente sabe que acontece bastante, muita frequência, principalmente no final de ano, né, quando as pessoas vão às compras e o fluxo acaba aumentando, e isso acontece bastante. No modo tradicional, para a gente fazer essa pesquisa de vídeo, eu precisaria analisar esse vídeo mesmo, né, visualmente, manualmente, ali, todo o trajeto, todo o curso. O Case Vault já poupa todo esse trabalho, né? Com poucos minutos a gente identifica essa criança, a gente joga ali, faz uma busca dela em todo o perímetro, consegue traçar a rota que foi feita, consegue identificar com muita rapidez, com muita agilidade. Isso poupa muito tempo, tá? E quando a gente fala de redução de tempo, automaticamente a gente fala de redução de custo, né? Uma coisa está ligada à outra. A gente consegue utilizar isso em fábricas, né? Para procurar, detectar, rastrear, impedir roubos internos de materiais, onde a gente pode ver isso aplicado no setor farmacêutico, né? A gente sabe que são matérias-primas caras e que a gente tem esse calcanhar de Aquiles com o roubo dessas matérias, e utilizando o Case Vault, que captura todas essas informações que a série 83 manda para ele e algumas outras do portfólio também, a gente consegue identificar isso de forma muito rápida. Em universidades, para rastrear intrusos, a gente não só rastreia, como vai gerar as evidências, e aí vão ser tomadas as medidas cabíveis, né, denunciando as autoridades ou medidas, sanções disciplinares. Isso tudo em busca forense. A busca forense da Vivotec, a gente só tem na série do VSS Pro, tá? De forma nativa, e é muito fácil. Se eu tive um roubo que aconteceu às 2h30 da tarde, eu fui notificada às 3h30, no mínimo eu teria que analisar 1 hora de vídeo, né? Realmente,
analisar, depois ficar falando, nossa, ele passou por aqui e essa câmera está próxima, então eu vou na outra câmera para traçar toda essa rota. Com a Vivatec, não mais, utilizando o Case Vault, não mais, a gente identifica o suspeito, faz a busca, gera um relatório automático para a gente da rota que foi feita, do tempo, isso reduz muito, muito, muito custo. Evita erros de operadores também, às vezes o operador está analisando o vídeo e pode passar despercebido, então a gente mitiga essas falhas que possam ocorrer, né, de forma humana. E aí, falando um pouquinho sobre essas aplicações. Letícia, eu preciso colocar o VSS Pro? Não, a solução da Vivotec, ela é uma solução pensada em missões. Então, você pode começar com o VSS na série Standard, que a gente não vai ter o recurso do Case Vault, mas a gente ganha um custo, porque utilizando o VSS Standard mais os NVRs da série ND, 192 canais com licenciamento gratuito. A série vai até 250, 192 utilizando os NVRs da série ND saem com o licenciamento gratuito. Você começa a licenciar a partir do canal 193. Isso, para algumas verticais, a gente sabe que encanta os olhos do cliente, tanto ele expandir para um VSS Pro e ter toda essa conveniência da busca forense. E aí, um dos principais pontos do VSS Pro vai ser realmente a busca avançada, né, de pessoas e objetos, fazendo o filtro dos resultados, você filtra da maneira que você necessita naquele momento. Tem a função do Case Vault, que a gente já conversou bastante. Vai trazer uma eficiência na investigação e relatórios profissionais. Esses relatórios realmente agregam muito valor à solução. Eu não consigo demonstrar aqui para vocês, mas depois a gente pode pensar em montar um vídeo ou enviar um exemplo desses relatórios para vocês terem uma maior noção de como funciona. E aí, falando um pouquinho das verticais, né, do nosso mercado e os desafios que a gente tem em cada um. A gente sabe que o varejo, ele é um mercado low cost total, né? Primeiro se pergunta o preço das câmeras para depois a gente abrir o projeto. E com a série 83 a gente consegue agregar muita inteligência sem onerar os custos. Então, a gente entrega um projeto que vai ter um diferencial de mercado com um custo extremamente competitivo. E aí, a gente sabe que um desafio de varejo é a perda de estoque, né, por conta de custos. E uma solução cabível seria a busca facial para identificar esses suspeitos, para gerar esses relatórios detalhados de incidentes, né, utilizando o Case Vault, documentando as interações que foram suspeitas com a mercadoria, para ações legais ou sanções disciplinares, como a gente já havia. E um dos benefícios, de fato, vai ser a redução significativa, né, dessas perdas e a prevenção desses furtos. Até com questões de processos trabalhistas, tá, gente? Isso vai ajudar bastante, porque você tem todo um relatório lá, você tem toda uma prova. Falando um pouquinho sobre a indústria de manufatura, a gente sabe que um desafio dessa vertical é garantir, né, a segurança ocupacional e manter um controle desse acesso, né, um controle rigoroso desse acesso em áreas de risco. E a gente consegue fazer isso com a série 83 também, né, monitorando o acesso com a busca facial e gerando alertas em caso de presença não autorizada. E além de, se nós utilizarmos com o VSS Pro, a gente vai ter essas investigações detalhadas do incidente, esses relatórios bem completos. E vai ter uma melhoria na segurança do trabalho e na redução de acidentes, assim, muito boa, muito alta. A gente já tem muitos casos de sucesso com a série 87. E, às vezes, as pessoas perguntam para a gente, né, se não tem como ter um equipamento um pouco mais discreto para as áreas internas. E por que não encaixar a série 83?
A gente consegue agregar o mesmo valor em questões de tecnologia, só que a gente vai ter uma câmera que é mais discreta, para um uso indoor. A gente consegue encaixar ela porque ela tem somente o chicote J45. E dependendo da instalação, você talvez nem precise de uma caixa de junção. Então, ela se torna realmente um equipamento mais enxuto, mais compacto, um pouco mais agradável para ambientes externos, mas mantendo a mesma qualidade da série 87. Falando um pouquinho sobre infraestrutura crítica, a gente sabe que proteger essas instalações essenciais, como usinas e data centers, contra invasões, é de extrema importância. E utilizando as câmeras da série 83, a gente vai fazer esse monitoramento dos perímetros com a detecção em tempo real e com o VSS Pro, a geração desses relatórios, conforme a gente sempre vem falando. Eu estou batendo bastante na geração dos relatórios, gente, porque é algo realmente muito importante, é um diferencial muito grande para ofertar ao cliente, tá? Isso realmente agrega valor à solução. A solução ela já está bem completa e a partir do momento que a gente fala sobre essa possibilidade, a gente agrega mais valor ainda. E aí, como benefício, a gente vai trazer a proteção aprimorada e a resposta rápida a essas intrusões, né? Porque quando a gente fala sobre data centers, e a gente não está falando somente de invasões físicas, a gente também está falando de invasões cibernéticas. E dessa forma, a gente consegue aqueles relatórios. Lembra que a gente comentou sobre os relatórios de rede que os NVRs da Biblioteca disponibiliza? Para caso de data center, é muito interessante. E até mesmo a própria busca por face, né, nessas infraestruturas críticas tem sido muito interessante, porque ela é possível sem que nós precisemos criar um banco de dados para essas informações. Eu não preciso ter aquele gasto de computação, eu não ter aquele gasto com o servidor, criando um banco de dados para que eu consiga realizar essas buscas a partir disso. Não, o metadado está lá, a gente sabe que metadados são informações relativamente leves, está lá disponível, a gente faz essa busca de forma rápida e consegue atender o cliente sem onerar ainda mais o projeto com questões computacionais. Falando de transporte público, a Vivotec tem bastante casos de sucesso com o transporte público. E um desafio desse setor, dessa vertical, a gente sabe que é monitorar essas grandes multidões, essa volumetria de pessoas passando e responder rapidamente a possíveis incidentes. Incidentes como roubos ou até mesmo vandalismo. Lembrando que a câmera ela tem a proteção IK10, então ela já tem uma ajuda aí com o vandalismo, mas se não for o vandalismo ao próprio equipamento, em situação geral, a gente vai conseguir ter uma resposta rápida a esses incidentes. E a gente vai conseguir detectar o comportamento em áreas de alto tráfego, vai gerar esses relatórios, e isso, o diferencial da documentação na questão do transporte público é muito grande mesmo, tá? Isso vai garantir a maior segurança, tanto dos passageiros, né, quanto um melhor gerenciamento dessas emergências, desses possíveis incidentes. A gente vai ter uma gestão mais rápida, uma gestão mais limpa disso tudo. Na área da saúde, eu acredito que todos nós sabemos que existem muitos lugares ainda que precisam de um retrofit, porque é uma vertical que mantém um legado muito grande, né, de um legado antigo que já não... câmeras até analógicas, né? Então, um trabalho de retrofit é sempre muito bem-vindo nessa vertical, e a gente sabe que o retrofit sempre tem a questão do custo envolvido. É difícil, mesmo nós defendendo a solução tecnicamente, é difícil não gerar essa dúvida no cliente, né? Porque ele tem câmeras muito abaixo, câmeras que ele pagou um preço assim irrisório, e aí a gente consegue defender tecnicamente, mas também
defender essa solução na questão financeira, tá? Financeiramente, o que auxilia muito nessa questão de retrofits. E a gente sabe que no setor da saúde, o desafio que a gente tem é proteger essas áreas sensíveis e garantir o acesso de pessoas autorizadas somente, né? Fazendo o monitoramento desses pontos de acesso e pacientes em áreas vulneráveis com as notificações de acesso não autorizado, a gente garante a proteção dessas áreas, que são áreas mais críticas, e aumenta a segurança não somente para os pacientes, tá? Mas a gente também aumenta a segurança para a equipe. Agora, falando um pouquinho sobre a vertical de edifícios empresariais e comerciais, a gente sabe que a maior solicitação é monitorar os espaços vulneráveis e responder rapidamente a esses eventos que afetem a rotina do edifício, né, que possam causar algum transtorno a toda a rotina desse empreendimento. E quando a gente faz a observação desses pontos críticos, envia essas notificações em tempo real com os analíticos para que o empreendimento ative os seus protocolos de respostas, né? Seja ele uma resposta local de um funcionário indo até lá, ou uma resposta com uma corneta, por exemplo, que a gente consegue fazer nativamente pelas câmeras Vivotec. A gente faz esse link entre corneta e câmeras de uma forma muito simples, muito fácil. A gente aumenta não só a segurança dos ocupantes daquele edifício, né? A gente aumenta também a salvaguarda dos ativos, que é uma grande preocupação desses edifícios empresariais e comerciais, é também ter essa atenção voltada para os ativos. Falando um pouquinho da indústria de mineração, a gente sabe que são áreas um pouco mais distantes, e aí a dificuldade que a gente pode encontrar é monitorar essas áreas grandes e suprimir falsos alarmes devido às condições ambientais mesmo, né? As condições ambientais adversas, sejam elas de luminosidade dos ambientes noturnos, alta exposição, ou mesmo alguns problemas como o passarinho passou na frente da minha câmera e eu vou ter a ativação de um analítico que eu gostaria. Com as câmeras da Vivotec e com a série 83, que está com essa tecnologia de inteligência artificial embarcada, a gente não tem esse problema. Tá? A gente consegue fazer a supervisão precisa de todo esse perímetro, que normalmente são perímetros grandes, e fazer um monitoramento constante, não só de pessoas, como veículos, e aí extraindo todos aqueles atributos que a gente comentou, né? O tipo de veículo, as características dessas pessoas. E na indústria já é muito utilizada a série 87. E aí entra naquele mesmo ponto que a gente falou, por que não complementar com a série 83? Porque a maior diferença entre a série 87 e a série 83, não somente na parte física, que a 87 vai ser um pouco mais robusta e a 83 um pouco mais discreta, é a lente, né? O ângulo de abertura dessa lente, a gente tem um ângulo um pouco maior para 87, mas nós também sabemos que nem todos os locais precisam desse ângulo de abertura maior, desse campo de visão maior. Então, por que não, né, complementar um projeto com a série 83? Por exemplo, um projeto de 100 câmeras utilizar 60 da série 83 e 40 da 87 em áreas mais críticas. Isso reduz reduz significativamente o custo desse projeto. Mas você reduz o custo ainda assim entregando uma tecnologia eficiente, entregando uma solução precisa, uma solução confiável. Se eu não me engano, esse é o último slide sobre as verticais, mas eu queria retomar com vocês alguns pontos principais da série 83 antes da gente finalizar e deixar abertos a perguntas, né? É uma série que não tem os custos ocultos. Você vai ter todos esses benefícios de extração de atributos, de detecção de pessoas e veículos, do tipo de veículo, de forma nativa. Você não vai ter que ter uma licença para isso. A gente está falando sobre compatibilidade total,
praticamente, né? Porque os principais VMS de mercado são integrados junto à Vivotech, e a série 83 já está fazendo envio de todos esses metadados nativamente para esses VMS, né, com o uso das integrações. E falando de VMS grandes de mercado, que é o que a gente vê mesmo, que é a Genetec, Milestone, Digiforte. A gente tem a possibilidade de gerar esses relatórios em investigação com a ferramenta do Case Vault, utilizando o VSS Pro da Vivotech, que vai permitir a gente gerar esses relatórios detalhados e facilitar investigações de possíveis incidentes. E falando sobre os benefícios, você não vai ter benefício apenas econômico, você vai ter benefício de cibersegurança, você vai ter benefício na melhoria de gestão de segurança, na gestão de segurança de pessoas, na gestão de segurança de processos. E a gente está falando que é um combo total, não é somente um equipamento, mas é uma solução. Né? Você não encara mais como somente uma câmera, você encara como uma solução completa mesmo, uma solução que economicamente é viável, que é segura, com o Trend Micro IT, com as suítes de segurança desenvolvidas pela Vivotech, com as atualizações por 3 anos, garantindo essa segurança, e vai realmente te dar essa melhoria na gestão de todo o seu empreendimento. Então, a série 83 ela traz realmente inovação, ela traz custo-benefício, ela tem um equipamento extremamente interessante para a gente aplicar em diversos cenários. A gente viu que nós não ficamos restritos a uma única vertical, né? Nós temos diversas possibilidades de aplicação dessa câmera, tanto em ambientes com menor criticidade, como um retail da vida, quanto ambientes mais críticos, como um data center. É um equipamento extremamente versátil. Eu encerro a apresentação do produto agora. A gente vai deixar aberto perguntas, se a Gabi quiser complementar com algo. O Fábio, da Vivotech, também está acompanhando a gente para nos auxiliar, caso surja alguma dúvida técnica que eu não possa responder para vocês. E o Fábio e o Bruno. Isso, o Bruno da Vivotech também está acompanhando a gente. E eu realmente agradeço a disponibilidade de todos vocês, o tempo, a atenção. Agradeço também a Gabi por ter organizado tudo isso. E vou deixar aí um pouquinho aberto para a gente bater um papo com o que vocês quiserem pontuar. Maravilha, Lê, muito obrigada. A gente deixou um grande finale aqui para o Fábio apresentar uns 5 minutinhos do Case Vault, eu não sei como fala, acho que é Vault, né? Mas antes dele apresentar, alguém tem alguma dúvida? Letícia, você focou bastante ali, né? Que eu acho que realmente você trazer a parte da busca forense para a borda é realmente um diferencial, que hoje a maioria dos outros players eles traz isso dentro do VMS, né? Mas essas câmeras, além dessa parte da busca forense, aqueles analíticos mais que a gente está acostumado a utilizar hoje, né? Que é o perimetral, a gente hoje utiliza muito. Eles também estão embarcados dentro dessas câmeras e elas conseguem fazer o processamento de vários analíticos ou somente de alguns? Ela é mais limitada? Ela já possui esses analíticos que nós já estamos habituados, né? Como loitering, como cruzamento de linha e intrusão. Eles já são embarcados e processados dentro dela. Com relação à busca forense, a gente tem essa questão do Case Vault com a Vivotech no VSS da série Pro, mas a câmera ela está gerando esses metadados o tempo inteiro e está disponibilizando para as integrações. E aí cada VMS vai trabalhar da sua maneira com esses dados que estão sendo disponibilizados. Ok. E aí, então ela consegue fazer o processamento de vários analíticos simultaneamente? Sim. Nós podemos utilizar Posso habilitar vários, fazer isso. Não tem aquela pegadinha que alguns fabricantes têm que falam que, olha, eu tenho 8 analíticos, mas se você usar o analítico A com o analítico X, não vai funcionar. Não, aqui a gente garante que você consegue utilizar todos os analíticos disponíveis em conjunto, tá? Ok. E elas têm saída para
algum contato de alarme, alguma saída para ativar algum acessório? Eu posso dar uma olhada aqui. Normalmente as câmeras da Vivotec, elas têm um input e um output virtual. Fábio, nesse caso a gente continua com o input e output virtual ou a gente tem uma saída física nessa câmera? Não, esse modelo não tem saídas de contato seco externas aí, né? É realmente para ser uma câmera de mais baixo custo. Porém, tem outros modelos, que é a família 87V3, que tem essa mesma característica e possui pelo menos 2 entradas e 2 saídas de contato seco, entrada e saída de áudio também e fonte de alimentação externa. Bom, vocês vão me perguntar sobre o preço, que eu já sei, estava demorando. A gente vai deixar Tem um pessoal do comercial aqui, e o Marlon está aqui, que é o nosso account, a Vanessa, a Olivia, estão disponíveis para quem realmente quiser depois fazer alguns orçamentos. O preço vai depender, claro, do projeto, né? Registro, desconto, etc. Mas é só entrar em contato com a gente. Ou, se vocês quiserem, me mandam um alô no WhatsApp, para ficar mais fácil, eu passo o contato deles para vocês, ou é o comercial@medsegsoluções.com.br. Fábio, se você quiser compartilhar a sua tela, para a gente ver os últimos 5 minutos do Case Vault, é bem bacana. Bom, primeiro, obrigado, parabéns aí, Letícia, parabéns, Gabi, excelente apresentação. A ideia desse produto é esse mesmo, ser um produto versátil, principalmente, né? Ser um produto que agrega muito valor às estruturas. Falando de alguns casos aí, a gente já tem trabalhado aí pelo mundo algumas coisas, aqui no Brasil também, e hoje a gente tem, inclusive, já alguns cases onde a gente tem a solução composta completamente pela essa série 83 aí, e estruturas como hospitais, por exemplo, e baseado todo em inteligência artificial com busca profunda, tá? Então, é um produto que realmente tá se diferenciando por ser um produto de alta qualidade, a grande questão de imagem, principalmente, né? A imagem de grande qualidade e, ao mesmo tempo, também de bastante versatilidade na área de inteligência artificial e busca forense. Bom, eu vou falar aqui a respeito de como que a gente organiza esses dados, de como que a gente usa toda essa estrutura de metadata para poder ajudar no dia a dia da operação em caso de incidente. Tá? Então, usando a infraestrutura desse modelo de câmera e de outros também que a gente tem disponível, e com a nossa ferramenta, que é o nosso VMS, que é o VSS Pro, então a gente tem a condição de fazer uma investigação muito apurada com bastante velocidade. Então, um cenário então de investigação de incidente, aqui tem um estudo de caso, né? Um computador desapareceu numa sala de reuniões em um prédio de escritórios. E o proprietário suspeita que isso aconteceu entre 3h30 e 4h30 da tarde, fez o contato com a equipe de segurança. Então, quais seriam os passos a seguir, né? Nos sistemas tradicionais de vigilância. Então, primeiro seria identificar o suspeito, revisando, então, manualmente aí horas de vídeo. Por que horas de vídeo se passou só 1 hora do fato? Você vai ter que assistir 1 hora de vídeo no momento da câmera mais próxima da onde sumiu o objeto, depois da próxima da sequência, então, leva horas assistindo esses vídeos, ou gasta muito recurso de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Depois tem que levantar todos os indícios e revisar as imagens das câmeras adjacentes manualmente, né? Rastrear o incidente, então precisa organizar essas imagens das câmeras com hora e local. E, por final, gerar um relatório, tirando prints de documentação, anexando links de vídeo, subindo esses links de vídeo em um drive, por exemplo. Bom,
Isso faz, então, com que esses métodos levem horas, né, para cada tipo de incidente que é relatado, porque é um trabalho manual e ainda tem a questão do potencial erro humano, né, por ter visto alguma coisa em algum lugar errado. Qual que é a proposta, então, da Vivotec em termos de solução de investigação de incidente? Então, primeiro, identificar a identificação do suspeito com a solução do Deep Search, que é a busca forense, né, a busca profunda. Então, aqui a gente tem um vídeo dessa primeira etapa, da identificação do suspeito. Então, a gente sabe que o computador sumiu dessa região aí, dessa sala, né? Então, a gente inicia a primeira etapa dentro do horário de busca que foi do dia e do horário de busca que foi proposto aí de acordo com o caso. Então, procura todas as pessoas que circularam por ali. Depois faz uma busca pelo incidente. No nosso caso aqui, quem entrou ali dentro daquela porta. Então, quero saber quem entrou aí nessa porta. Então, vou estabelecer mais um filtro. Então, todas as pessoas que entraram aí nesse local. Observa uma pessoa chegando. Ela entra dentro da sala, então tem todo o caminho que ela fez, desde o momento que ela entrou na sala, pegou, no caso aí, o objeto e vai sair. Bom, então a gente já tem a identificação do suspeito, primeiro passo. O segundo passo é descobrir os caminhos que essa pessoa fez. Então, eu quero saber por quais câmeras essa pessoa passou, utilizando a ferramenta de reprocura. Então, eu já tenho quem é a pessoa, agora eu vou procurá-la pelo ambiente. Então, já sei que essa pessoa, cliquei com o botão direito e vou dizer que eu preciso reprocurar essa pessoa em todas as outras câmeras. Uma hora depois, uma hora antes. Então, aqui está a busca por todos os caminhos, todas as câmeras que essa pessoa fez. Então, já sei por quais câmeras ela passou, quais foram os caminhos que ela fez. Agora, eu vou seguir o incidente usando a ferramenta do Case Vault. Então, agora que eu já tenho, eu vou adicioná-la à ferramenta Case Vault. Então, adicionei esse, depois ela saiu desse lugar, passou para a região do elevador, pela recepção, e finalmente ela chegou no... Adicionei todas as imagens que ela passou, todas as câmeras que ela passou. Então, tenho aqui as evidências, inclusive já separado por horários, né? Então, a primeira imagem está ali quando ela chegou, por onde que ela passou entrando na sala, depois, por último, indo embora. Posso relacionar isso ao mapa, ao Waymap, né? Que é um mapa sinótico. Então, ela volta. Posterior a isso, ela passa pela recepção, pega o elevador, chega na área externa, liga para alguém que vai buscá-la e vai embora. Ali, tá, essas partes, esses caminhos azuis são todos os passos que ela deu aí dentro da cena. Então, chega alguém, leva o material e vai embora. Então, ou seja, de forma simples, eu tenho o segmento de tudo, né? Bom, posterior a isso, eu preciso gerar o relatório. E aí, com o relatório, a gente tem uma ferramenta chamada Auto-Report, né? Então, já tenho tudo isso pronto, as evidências todas feitas, vou gerar o relatório. Então, ela já indexou no relatório, a ferramenta já indexou no relatório todas as imagens feitas dessa pessoa, o passo a passo dela, e com a possibilidade de inserir ali comentários, né? E, por final, se consigo mexer com a parte do mapa, o Waymap.
para mostrar exatamente o local onde está posicionado a câmera. Vou lá e exporto isso para PDF. Então, é uma ferramenta que transformou horas de vídeos, então facilmente teria que assistir aí algumas horas com 4 câmeras onde essa pessoa passou. Junto, ela exportou todos os vídeos das passagens dessa pessoa na cena, né? Então, está lá a chegada, a saída, o momento que passou e pegou o computador, então está todas as imagens aí também, e o relatório propriamente dito. Então, o que aconteceu? Em poucos cliques, foi possível fazer uma investigação completa a respeito do sumiço de um objeto, no nosso caso aí, um computador. Então, a gente consegue fazer com que horas de trabalho se transformem aí em poucos cliques. Isso tudo porque as câmeras já geraram toda a metadata, toda a identificação, percurso das pessoas, e a ferramenta que está dentro da nossa plataforma, que é o VSS, é o Case Vault, consegue fazer essa automatização de gerar o relatório. É só uma das possibilidades, tá? Tem bastante coisa que dá para fazer aí também. Bem bacana, bem bacana. Bom, acho que é isso aí, Fábio. Muito obrigada pela explicação. Que bom que deu tempo para a gente fazer esses 5 minutinhos. Obrigada a vocês que esperaram um pouquinho. Mais alguma dúvida? Lê, quer falar alguma coisa mais? Tá. Esse Delta Group é aquela de Taiwan? Sim, a Vivotec é uma empresa taiwanesa, né? E que hoje faz parte do grupo Delta Electronics. Eu conheço. Ela é uma grande manufatura, né? Isso não é demérito nenhum. É muito bom ser desse grupo aí. Exato. O VMS que vocês colocam aí, ele tem hardware próprio ou eu posso instalar isso em um servidor? Transformar isso com as licenças, com o software e utilizar um servidor à parte? Tem nas duas modalidades. Tem na modalidade NVR e tem na modalidade também para ser baixado e instalado também, inclusive. Tá. Última pergunta. Qual é a garantia, tempo de garantia dessas câmeras? No mínimo 3 anos. Chegando 3 a anos. 5 e com possibilidades de extensão de garantia por projeto. Ok. Era isso, senhores. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Ed. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, dá para perguntar depois, não tem problema. Vocês têm meu WhatsApp, meu contato. Muito obrigada pelo tempo aí de vocês. Uma ótima terça-feira. Obrigada aí. Parabéns, Letícia, Fábio. E até a próxima, gente. Obrigada.